Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Direito à Verdade, Dia Nacional do Estudante e também o Dia Mundial da Tuberculose. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o papo de hoje é trânsito. E o tema é as atribuições do despachante de trânsitos. Vamos saber mais sobre esse assunto através do nosso colunista, João. Boa noite, João. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, eu agradeço mais uma vez o convite para poder participar desse programa e colaborar com as dúvidas, ou redimir as dúvidas. É sempre bom tê-lo aqui, João Aurélio, nosso colunista e despachante. E você já pode aproveitar e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fiquem aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. João, para começar então o nosso Papo Certo de hoje, quais os principais serviços do despachante? Bem, o despachante de trânsito, né, ele tem, na verdade, a incumbência de regularizar a situação dos veículos, como transferência, emplacamento e tal, e as necessidades que o cliente tem com referência à documentação de veículos. Então, documentação de veículos é a principal atividade. E só veículo automóvel ou tem outros veículos? Não, veículos em geral que necessitam ser regularizados junto ao Detran. Lanchas, jet skis... Aí já são despachantes náuticos. Né? Despachante náutico. Muito bem, despachante de veículos. Nós somos despachantes de veículos. Então, todo tipo de veículo que circula em vias, do despachante de trânsito, o profissional para ajudar na regularização do documento, do que for necessário. Muito bem. E, João, o despachante de trânsito ele tem que ser obrigatoriamente licenciado pelo Detran. Como que funciona esse trâmite? Bem, o despachante, ele, para participar, para ser despachante de trânsito, ele tem que ser credenciado, hoje é pelo Conselho, e faz um curso antes para ter a capacidade profissional, de conhecimento necessário para exercer essa atividade. Então, depois vem a credenciado, ele vai ser credenciado, hoje é pelo Conselho, e o Detran que acompanha todo o desenvolvimento desse processo. Qual conselho? Contran? Não, o Conselho de Despachantes Documentalistas. Conselho de Despachantes, que é um conselho do profissional despachante. Exatamente, é um conselho que é relativamente, oficialmente, é novo, né? Como conselho de profissão. De profissão. Então, a gente tem o Conselho Estadual,
né? Então, é ele que regulamenta, é ele que faz a conversação, que mantém o contato com as regras com o Detran e quais as regras que o despachante também tem que seguir. Interessante. É recente a criação deste conselho, né? O conselho ele foi tornado de direito público há pouco tempo, né? Então ele já existia, mas como de direito privado, mas já fazendo regras de acordo com acordos do Detran. Importante, né? É uma importante profissão, uma importante categoria, recebendo então o seu conselho. Muito bem. E diga para nós qual o número de profissionais, então, né, despachantes de trânsito nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Segundo o último relatório, nós temos em torno de 1.000 despachantes, né, credenciados. O despachante credenciado também pode ter um auxiliar que é também credenciado para ser o substituto. Então, além desses 1.000, provavelmente é no mínimo mais uns 1.000 prepostos do despachante. Exatamente. A maioria, todos têm até 2, 3 prepostos. 2, 3 prepostos. Então, que no também estado podemos chegar aí a 4.000, então, profissionais, despachantes ou titular ou prepostos registrados. Vamos incluir também pessoas que fazem o serviço interno, tal, que não tem... Mas aí não é o despachante não é registrado. despachante. Muito bem. E em relação ao número do país, João, tu teria esses dados para nos passar de quantos despachantes temos em todo o Brasil? Segundo o levantamento recente, saiu no final do ano passado agora, da nossa Federação Nacional de Despachantes, está na casa dos 40, 41 mil titulares. Titulares, que como a gente viu, pode ter 3, 4, pode chegar a 200 mil aí registrados. Exatamente. E o número de pessoas que entre titulares, credenciados, prepostos e mais outros colaboradores, passa dos 250 mil pessoas no Brasil. É uma importante. É um número muito relevante, né? É interessante. Sim. Passa desapercebido, é um número bem importante esse. É porque ficam mais em escritórios, né? Cada um ali fazendo o seu trabalho e passa, às vezes, até despercebido e mesmo. falta justamente essa proposta que a federação agora está envolvida em mostrar à sociedade, enfim, que o despachante tem um significado bastante interessante também na geração de emprego. Com certeza, imagina, 250 mil pessoas aí, 250 mil famílias, vamos dizer assim, envolvidas com essa atividade, importante. E diga para nós, todos os procedimentos, eles são uniformes em todos os estados? Não, os procedimentos são adaptados, os estados adaptam, a legislação federal, ela tem um sistema que pode... ele flexibiliza em algumas situações que os estados adaptam a sua realidade. Porque nem todos os Detrans têm o mesmo sistema de funcionamento, ou os mesmos credenciados que fazem parte de todo o sistema. Como nós, aqui em 98, quando iniciou o novo sistema, da lei que foi aprovada em 97, é muito interessante esse nosso processo aqui no Rio Grande do Sul, porque ele divide todos aqueles segmentos que lidam com o automóvel. Remoção e depósito, os CFCs, que eram as autoescolas, o despachante, o fabricante de placas veiculares. Então, tudo isso, então, é o Detran que faz a regulamentação? Sim, eles são vinculados e não pode, por exemplo, um despachante ter uma fábrica de placas ou ter uma remoção de depósito ou uma autoescola. São segmentos... Então, as regras, cada estado faz a sua regra. E cada vinculado ao Detran, né, cada credenciado, tem as suas regras a cumprir. Certo. João, eu gostaria de te pedir para tu falar para a gente um pouco como são os cursos ou as formações, então, necessárias para que a pessoa possa ser um despachante de trânsito. Hoje, a exigência mínima é o 2º grau completo, né? Há algumas propostas sendo discutidas aí que tem que ter um nível superior, mas eu acho que não vai ser possível isso.
e faz um curso de qualificação, um curso de despachante, né, que hoje foi realizado quando comporta abrir vagas, porque tem um número de despachantes, um número limitado que é por número de veículos. Né? O número de veículos é o que determina quantos despachantes. A menos que seja alterado isso também. Então, não adianta poluir, por exemplo, o sistema com muito despachante, porque aí acaba... Não vai ter serviço para todo mundo. Exatamente. Então, há essa condição de fazer o curso e daí depois ser habilitado, e muitos municípios, por exemplo, ainda podem comportar mais 1 ou 2 despachantes credenciados. E quem é que faz esses cursos? É o Detran? Não, é o conselho que faz. Conselho. O conselho que administra os cursos, tem toda uma preparação para isso. Então, quando abre vagas, tem 50 vagas para o Rio Grande do Sul. Sim. Então, os interessados fazem o curso. Mas não há necessidade de um concurso? Não. Não é necessário um concurso? Não, se inscreve e o número é limitado. Quem tirar a melhor nota no curso... A nota no curso é um critério. É o que deve prevalecer. Essa deve ser a regra. Interessante. Realmente interessante. Sabia, não tinha ideia que era pelo número de veículos licenciados a necessidade. E houve até uma redução, né? Porque o número de procedimentos também diminuiu, porque nos últimos anos a gente vê que o mercado automóvel está meio menos intenso, né, do que era. Porque hoje, por exemplo, agora temos a notícia, né, dessa semana que algumas montadoras deram férias coletivas justamente. Vai vender menos veículo, menos serviço, Exatamente. É uma bola de neve, né? Exatamente. Assim, desculpa, só para complementar, Vanir, com licença, assim também como serviços online, né? Porque até 10 anos atrás não eram todos os serviços online que hoje se tem, que podem ser feitos. Isso também faz diferença nesse número, João Aurélio? Ele pode interferir, sim, mas normalmente as pessoas querem mais segurança. Então, elas, mesmo sendo online, elas procuram o despachante de confiança para ajudá-las, para ver se está tudo correto, se é assim. Principalmente quando em outros estados já acontece, e isso eu sempre considero aqui que o Rio Grande do Sul é um estado que o Detran tem um procedimento muito bom, o sistema, tanto que nós temos poucos casos que conhecemos de causas interessantes ou importantes que acontecem de forma ilegal, né? Enquanto em outros estados a gente vê que seguidamente tem acontecimentos negativos. Eu concordo de realmente a gente procurar o despachante e fazer todo o procedimento ali, porque tem papéis que têm que ser assinados, então o olho no olho é mais certo que dê certo. E o despachante do Rio Grande do Sul, ele pode eventualmente atuar em outro estado e vice-versa? Não, os critérios, cada estado tem os seus critérios específicos em relação ao credenciamento e a forma de atuar dos despachantes no seu estado. Então, o despachante, ele só poderá, se ele se mudar para o outro estado, procurar se credenciar, transferir o credenciamento dele. Mas se ele é do Rio Grande do Sul, ele não pode passar a atuar depois de uma Mampituba. Então não pode. Como de lá para cá também não. Por isso, eu vou dar um exemplo aqui que nós, por exemplo, no nosso escritório, nós temos correspondentes, que nós chamamos, em todos os estados, porque eles sabem como funciona, quais são as regras e então nós fazemos a parceria com eles quando nós precisamos, um cliente necessite de uma resolução daquele estado. E falando um pouquinho mais, João, em documentação, quais os tipos de procuração que o despachante pode receber do proprietário e para quais fins? Bom, o procedimento normal é que o proprietário autoriza o despachante a realizar o serviço quando ele assina uma GRT, que é a Guia de Responsabilidade. Então, ali ele tem todo o rol de serviços que estão disponíveis no Detran, com referência à regularização de veículos. Então, ele assinando essa Guia de Responsabilidade Técnica, GRT,
ele já está credenciando, está autorizando o despachante a representá-lo junto aos órgãos de trânsito. Perfeito. E quais são os serviços, então, que o despachante pode fazer sem que o proprietário esteja junto? Todos os serviços de regularização do veículo, porque, na verdade, não tem por que o proprietário contratar um despachante e acompanhar o despachante. Né? Porque não é que seja tudo tão complicado, mas sim porque cada pessoa sabe qual é o custo do seu tempo. Né? Então, para quem contrata um despachante, para o despachante fazer o trabalho é o dia a dia dele. Então, ele sabe exatamente quais os procedimentos, quais os documentos, como tem que ser, aonde ele vai, qual é o guichê que ele vai dar entrada. Né? E basta o cliente assinar essa GRT e juntar os demais documentos necessários. Eu quero aproveitar e comentar com vocês. O meu carro, ele é GNV. E nos últimos 2 anos eu tentei sozinha fazer a regularização desse documento que precisa passar por vários trâmites e eu tive muita dor de cabeça e muito trabalho. E aí, quando eu conheci o João Aurélio, eu me determinei, tipo, não vou mais tentar fazer sozinho os documentos do meu carro. Eu vou fazer com um despachante e deu certo, assim. Para dizer para vocês, em menos de 2 horas estava tudo resolvido, em que outras ocasiões eu levei 2 ou 3 dias. Mas, enfim, não é merchan, foi só realmente compartilhar com vocês que eu procurei por um despachante e eu fui realmente bem atendida e tive as minhas necessidades sanadas. Então, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos em 30 segundinhos e já voltamos aí com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. João Aurélio, qual a estrutura aí pessoal, física e tecnológica que o despachante deve ter para fazer um bom atendimento aos seus clientes? Bom, eu sou suspeito em falar porque minha estrutura Mas eu acho que o despachante, para, inclusive, dar dignidade à sua atividade, deve ter, no mínimo, um escritório. E é isso que nós sempre, quando do sindicato, sempre se trabalhou muito isso. Bom atendimento, criar, na verdade, uma relação de confiança com o cliente, e isso envolve estrutura, forma de atendimento, conhecimento e transparência. Isso é fundamental para qualquer atividade. E não seria diferente com o despachante. Para isso é necessário, naturalmente, que tem que ter um certo investimento, tem que manter, tem que ter funcionários, se tiver funcionário, que sejam conhecedores da função toda que envolve essa documentação para poder dar assistência à informação correta, porque nem sempre o despachante vai estar no escritório, porque ele tem que estar dando encaminhamento. Então, criar um sistema em que dê plena satisfação ao cliente que procura o seu trabalho, porque a estrutura é fundamental para qualquer atividade, né? Realmente, João. E quais os outros profissionais, então, que podem compor a equipe para se ter um despachante com atendimento completo? Quais os profissionais? Além dos que já tem corriqueiramente, né? Sim, nós temos tudo, e mais as parcerias, né? Nós temos
é qualificar o nosso setor de atendimento ao cliente, né? O nosso preposto, os nossos prepostos ou despachantes parceiros também têm a mesma filosofia, né? Nós temos que fazer tudo funcionar. Tecnologia, parcerias com outros despachantes de outros segmentos, como da navegação, desculpa. Então, tem outros segmentos de despachantes e a gente, daqueles que tratam das situações de pessoas com deficiência, direito a desconto, recursos de multas, por exemplo. Nós não fazemos isso porque não é o nosso forte. Então, nós temos nossas parcerias para complementar advogados, toda... então. Exatamente. Como o doutor Cristiano, que esteve aqui conosco. Exatamente. Esteve aqui conosco. Justamente para que nós possamos complementar todo esse arcabouço de procedimentos que envolvem um veículo. Ser a referência, então, para o proprietário do veículo em qualquer uma das situações ali que envolva registro, problema de trânsito em geral. Exatamente. Multas em geral, né? Enfim. E, João, por que para fazer a renovação da documentação do GNV é importante contratar um profissional? A Amanda trouxe um exemplo aqui para nós, né? Ganhar tempo, mas além disso... Bom, nós sabemos exatamente o que é exigido, inclusive, do veículo que vai ser, que foi adaptado ou que tem que renovar essa licença de uso de GNV. Então, isso nós damos a orientação, o cliente não vai perder tempo deixando que a gente processe. Se a gente não faz todo esse levantamento, se está tudo dentro do que o DETRAN, o que o Inmetro exige para aprovação, né? Porque o GNV também tem que passar pelo Inmetro. Então, nós temos que, ao informar o cliente, saber o que precisa, fazer os questionamentos. Tem isso? Está funcionando? Está correto? Está abastecido? Sabe, uma série de perguntas que eu, inclusive, fiz na época para a Amanda também. Por quê? Porque esse é o nosso trabalho. É a especialização. Exatamente. Quando eu procuro ganha tempo, um profissional de cabeça. Exatamente. Sempre que eu procuro um profissional de uma determinada área, de contabilidade, por exemplo, eu quero, no mínimo, ter as explicações devidas do porquê que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Então, o despachante não é diferente. Inclusive, nessa oportunidade que eu estive lá no escritório do João, eu estava com a sinaleira traseira do meu carro queimada e ele me sinalizou antes, Amanda, primeiro arruma, porque senão não vai passar no GNV. Então, isso também fez eu ganhar tempo, porque iria para fazer a vistoria e não ia passar. Então, primeiro eu consertei a lâmpada traseira queimada e depois eu levei o carro e deu tudo certo. Mas continuando por aqui, então, João, os despachantes gaúchos, eles têm algum sindicato para representá-los? Sim, tem um sindicato já de muitos anos, né? O sindicato Sindergs, né? Que representa a categoria nas suas questões em que o sindicato pode interferir, né? Que também é orientação. O sindicato já teve períodos que ele fazia reuniões seguidamente com o grupo, fazia visitas aos despachantes em regiões do interior para levar recados de como melhorar, né? O sindicato fazia e faz, e deve fazer, né? O trabalho que é a assistência para o despachante, para representar a categoria. O Sindergs. Sindergs, Sindicato Despachante do Estado do Rio Grande do Sul. Certo. E outra pergunta, no caso em que o veículo ele é enviado para o depósito do DETRAN, o despachante ele deve ser acionado, chamado nesse momento? Depende, porque normalmente os veículos recolhidos no depósito é porque estão em situação, além dos envolvidos em acidente, que muitas vezes também estão circulando e sofrendo acidente em situação irregular. Então, a grande maioria dos veículos que são apreendidos são por falta de documentação em dia, por estar com a situação irregular na questão documental. Não feita a transferência dentro de 30 dias. O veículo só pode sair do depósito quando essa é efetivada. Então, o despachante pode
dar toda essa assistência na questão documental, registrar, pagar os débitos, licenciar, tudo. E, se o veículo for apreendido, precisa de vistoria, o despachante também vai solicitar a um CRVA, que é designado pelo DETRAN, para fazer a vistoria dentro do depósito, para a gente dar continuidade ao processo, depois de acabado e tudo legalizado, o proprietário retirar o veículo. Mas quem retira é o proprietário, não é? Nós sempre aconselhamos e deixamos essa responsabilidade para o proprietário, porque ele sabe em que estado estava o veículo quando ele foi recolhido. Né? Então, pode ter acontecido algum dano no colocarem na plataforma, retirada, e a gente não sabe. E isso ele vai acertar, então, lá no depósito, se houve algum dano no transporte. Né? Então, isso nós aconselhamos sempre que ele seja o que retira o carro lá. Nós temos mais ou menos uns 2 ou 3 minutinhos ainda de programa, então eu vou aproveitar para ler aqui uma pergunta que chegou pela nossa audiência. De que forma descobrir se o despachante realmente é habilitado para exercer a função? No site do DETRAN tem os despachantes credenciados em todos os municípios. Então, está ali por ordem alfabética, tanto o município como o nome do despachante. Então, Canoas. Então, é só entrar no despachante credenciado em Canoas, vai trazer todos os credenciados ali. Perfeito. Então, João, novamente agradeço muito por estar conosco aqui. É sempre bom tê-lo conosco aqui na bancada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dando a minha colaboração no segmento de despachante de trânsito. Muito bem. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido e lembro que o nosso programa ele é reprisado às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui na Ubra TV. Chegamos ao final do nosso programa. Na segunda-feira, às 20 horas, estaremos de volta e falaremos sobre direito de trabalho. Estará conosco a doutora Lauren Azevedo. Estaremos esperando por vocês. Um bom final de semana a todos e até lá.